Olá, mil e um crimers, tudo bem com vocês? Gente, hoje só eu vou gravar podcast aqui, episódio. É um mini, né, que vocês já estão acostumados, que normalmente a Bru faz sozinha. Mas esse ano a gente vai fazer sozinha mais episódios pra gente ter mais, né? O plano é sempre ter 2 por semana. E quem sabe, num futuro aí, ter 40 por semana, não é mesmo? Bom, hoje o episódio vai ser mais rápido, né? É a primeira vez que eu gravo sozinha, então vocês me desculpem. Provavelmente eu fale menos besteira, né? Porque a Bru não tá aqui pra aguentar as minhas loucuras que eu fico falando. Hoje eu vou contar o caso do Roman Heinze. O Roman Heinze é um australiano, né, de 59 anos, que aparentemente era um cara normal. Mas pra gente falar dessa história, eu preciso começar contando sobre a Lina e a Beatriz, que eram duas garotas que se conheceram em Adelaide, na Austrália. Elas foram pra Austrália a passeio, né? E aí, quando elas se conheceram, elas descobriram que elas iriam fazer a mesma trilha, né, o mesmo camping, e decidiram ir juntas, né? A Lina é alemã e a Beatriz é brasileira. Elas queriam conhecer Salt Creek, que é um lugar meio isolado, que a galera vai para acampar e tal. E aí elas usaram um aplicativo que se chama Gumtree, que é tipo um BlaBlaCar, sabe? Você coloca onde você vai, e aí a pessoa, tipo, se alguém estiver indo para lá também, a pessoa meio que te dá uma carona. Não tinha muito transporte, né? Tipo ônibus, essas coisas. Enfim, elas anunciaram lá que nesse aplicativo, no Gumtree, né? E aí duas pessoas responderam. O primeiro era o cara com quem elas tinham escolhido ir, e ele teve um problema no carro na noite anterior. Então a Beatriz ligou para a segunda opção, que era o segundo cara que tinha respondido o anúncio. Ela disse que ele parecia muito impaciente e sempre ficava mandando várias mensagens, insistindo para ela responder, tipo, você vai mesmo, bora, não sei o quê. E aí, como ela não tinha muitas opções, ela acabou aceitando ir com ele mesmo. No dia seguinte, elas se encontraram lá no lugar combinado e ele já estava lá esperando, né? Elas sentiram uma vibe esquisita dele, mas como elas estavam juntas, elas decidiram que não era tão perigoso. Afinal de contas, né? Tô com a minha amiga e tal. E a gente tem que também pensar que, assim, gente, a Austrália é um país seguro até, né? Tipo, a gente nunca ouve muitas coisas sobre a Austrália, assim, aquelas, né, que não conhecem nada. Mas enfim, pelo menos é essa sensação que eu tenho. Bom, elas entraram no carro e começaram a viagem. Após 2 horas no carro e sem consultar as garotas, ele apenas para o carro e começa a montar o acampamento. Só que não era nenhum camping, né? Não era nenhum lugar especial. Era só uma praia deserta, meio que no meio do nada. Já era em Salt Creek esse lugar, né? A Lina começou, que era a turista alemã, começou a ficar preocupada. Porém, a Beatriz disse que ele era esquisito, mas que não era nada preocupante, né? E beleza. E aí eles começaram a fazer alguma coisa para comer e tal. E a Lina disse que estava muito cansada e foi para dentro do carro descansar, né? Nesse momento, o Roman, ele começa o seu plano. Ele disse para Beatriz que ele avistou umas pegadas de canguru e que tinham alguns ali perto e perguntou se ela não gostaria de ver. E aí o que ela não sabia é que ele estava levando um martelo, uma faca e uma corda. Chegando lá, não tinha canguru nenhum. E ela se virou. Quando ela se virou, ele agarrou ela por trás, colocou o braço em volta do seu pescoço, então pegou a faca que ele tinha nas costas, cravou na areia e tentou amarrá-la com as cordas que ele tinha levado. A Beatriz conseguiu pegar as cordas e jogar para longe. Então ele disse para ela facilitar as coisas ou ele quebraria o braço dela. Então ela para de lutar com ele e ele arranca o seu biquíni e começa a tentar beijá-la e lambê-la. Ela tentou convencê-lo de que não era legal aquilo que ele estava fazendo e ele começou a dar soco nela, falando para ela calar a boca. Foi quando a Beatriz, num lapso assim de... Né, ela começou a fazer tudo que ela podia para se defender, né, e para sobreviver. Então ela começou a manipular ele e falar que assim, calma, não precisa ser violento, como se ela estivesse querendo algum tipo de contato sexual, né? E ela falou assim, a gente pode voltar pro camping, ficar na barraca, não sei o quê. E aí o cara meio que caiu nessa. Quando eles estavam voltando,
ela percebeu que ele mudou de ideia no meio do caminho. Ele meio que falou, cara, não vou confiar no que ela tá falando. Só que eles já estavam mais perto do camping. E aí foi ali que ela viu que seria a chance dela, né? Ela gritou pra Lina, que tava cochilando dentro do carro, e aí a Lina acordou. A Lina acordou e ouviu o grito, né? Ela começou a procurar aquele único grito lá que tava perdido mesmo, porque depois o Roman já silenciou a Beatriz ali. E quando ela encontrou os dois, a Beatriz estava na areia nua, porque ele tinha arrancado o biquíni dela, e o Roman estava em cima dela. A Lina começou a gritar para ele sair de cima dela. E ele olha para ela e começa a perseguir ela. Ela corre de volta pro carro para pegar o seu celular, então ele alcançou ela e acertou uma martelada na cabeça dela com muita força. Inclusive, ela mesma diz que quando ela recebeu essa martelada, ela achou que ia ser o fim dela ali, porque ela falou que foi muito forte. Ela começa a correr dele. Ele continua atrás dela e ele consegue acertar ela mais 3 vezes com o martelo. E mesmo assim ela consegue continuar correndo. Ao longo da história, vocês vão ver que a Lina, ela é uma mulher muito foda, gente. Tipo, ela é muito incrível. Ela tem muita força, assim. Tipo, ela se agarrou na vida com unhas e dentes. O Roman volta pro carro quando ele não consegue alcançar a Lina e começa a perseguir ela de carro. E aí a Lina começou a correr, né? Continuou correndo e gritando para encontrar a Beatriz. Quando ela conseguiu ver a Beatriz e chegou até ela e soltou as cordas das suas mãos, né? Então ela salvou ali a Beatriz novamente. Elas decidem se separar e a Beatriz consegue se esconder em um arbusto. Porém a Lina correu pro outro lado e ela tava em plena vista, assim, tipo, não tinha pra onde ela se esconder. Imagina que era uma praia deserta, cheia de areia. E o Roman vem começando ali a perseguir ela de carro. Ela tenta fugir correndo em zigue-zague e ele consegue acertar ela 4 vezes com o carro, tipo, dando uns toquinhos, assim, sabe? E ela cai no chão, mas mesmo assim ela levanta e corre toda hora. Tem uma hora que ela não consegue mais, porque ela tá muito cansada. E aí ela tem uma ideia genial, cara, que ela corre, ao invés de correr do carro, ela corre em direção ao carro. E aí ela sobe em cima do capô. Quando ela sobe no capô, ela vai pro teto. E eram daqueles carros bem altos, de 4x4, de trilha, não sei o quê. E tem aqueles negócios pra segurar em cima. Ele desceu do carro, tentou pegar ela lá em cima, mas ela ficava chutando ele. E, tipo, ele não conseguia subir. Ele era um senhor de 59 anos, né? Então, quando ele não consegue pegar ela e fica tentando acertar martelada nela, ele desiste, entra de volta no carro e começa a dirigir feito um louco para tentar derrubar ela. E ela mesma disse nessa hora que ela começa a ver que o teto do carro onde ela tá ali segurando, né, tá lavado de sangue, porque a martelada, gente, eu tô falando toda hora que é machadada, mas é martelada. Toda hora ela percebe ali que tá tudo sujo de sangue, porque ela tá tendo quase que uma hemorragia da martelada que ele tinha acertado na cabeça dela. Tipo, fez um estrago muito grande, né? Bom, enquanto isso, a Beatriz, que estava escondida, ela avista um carro e ela espera para ter certeza que não era o Roman, porque era um carro muito parecido. E quando ela tem essa confirmação de que não é ele, ela corre até a estrada de areia, né, onde está vindo o carro, e começa a acenar. Ela tá toda suja, sem roupa, também suja de sangue, né? Quando o carro parou, ela explicou o que estava acontecendo, e o motorista era um cara que ele tinha a única loja de conveniência que tinha ali perto, e o nome dele era Adam Stewart. Ele imediatamente liga para a polícia, só que ao invés de ir embora, porque o Adam falou assim, vamos voltar para a loja, não sei o quê, ela fala, não, cara, a gente tem que ir agora atrás da Lina, porque senão ele vai matar ela. E ela consegue convencer os caras e eles vão e começam a busca. Enquanto isso, lá do outro lado, né, o Roman, que estava tentando derrubar a Lina de cima do carro, ele para e fala que não vai mais dirigir com ela em cima do carro. E aí ele começa a falar assim, eu não vou te matar, e começa a jogar as armas dele fora e fala pra ela que vai levar ela de volta. Ele acaba convencendo ela. E assim, gente, ela não tinha muita escolha, né? Ela tava quase desmaiando já de tanto sangue que ela tinha perdido.
Ela era muito menor que ele, tava toda ensanguentada, confusa, num país, tipo, estranho pra ela. Tipo, a mina tinha ido da Alemanha, sabe? E aí ela entra de volta no carro com o Roman. Ao mesmo tempo que ele começa meio que voltar e não voltar, e ele começa, tipo, ameaçar de matar ela de novo dentro do carro, o carro do Adam, que é o cara que resgatou a Beatriz, ele avista, né, o carro do Roman. E aí meio que eles começam uma perseguição ali, né, uma caçada, até eles conseguirem encurralar o carro do Roman. Quando ele vê que tá sem saída, ele para o carro, a Lina desce e ela começa a correr em direção ao carro do Adam. Só que o Adam, ele não sabia quem estava vindo em direção a ele. Se era o Roman, se era a Lina, porque ela estava toda ensanguentada, ela estava coberta de sangue. Enquanto isso aconteceu, o Roman fugiu. Como ele já tinha chamado a polícia veio, conseguiu encontrar o Roman no mesmo dia e acabou prendendo ele. Ele foi condenado a 22 anos de prisão, com 17 anos desses 22 sem direito a condicional. O Roman, ele, depois, né, quando eles investigaram quem era esse cara, e saiu em todos os jornais, não sei o quê, uma mulher, que era ex-esposa dele, veio até a justiça, né, e acusou ele de ter estuprado ela, né, e ela mostra, assim, todas as marcas dela, então o cara já era um abusador, né. Hoje em dia, ele continua preso, ele já teve alguns problemas, né, de que ele... Gente, ele processou a polícia da Austrália, lá de Adelaide, porque eles mexeram no carro dele quando ele estava preso, sabe? E ganhou o processo, é bizarro. Assim. Mas enfim, né? Com isso, esse foi o 1001 Mini, comigo, sozinha. Eu não sei se ficou bom, eu espero que vocês gostem. E siga a gente lá, deixe comentário no Instagram, tudo @1001crimes. O meu Instagram é @porrafabi. O da Bruna é Bruna Focoff. www.1001crimes.com.br. Acesse nosso site. E é isso aí, gente. Valeu. Obrigadão. Tchau.